Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Que maravilha, né, irmãos? Um culto como este, logo no início, nós temos aí o privilégio de ouvirmos um testemunho grande como esse, né? E Deus, Ele opera, se nós acreditarmos, vai ser sempre assim. Se nós confiarmos, o nosso Deus fará, porque Ele garante na sua palavra para aquele que crê. Amém? Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Deuteronômio, no capítulo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio, capítulo 11, vamos ler a partir do versículo de número 13. Vamos ler aqui alguns versos. Amém? Diz assim a palavra de Deus: E será que se diligentemente observardes a meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e de servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolhas o teu cereal e o teu mosto e o teu azeite. E darei erva no teu campo aos teus gados, e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos de que o vosso coração não se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo perecerás da boa terra que o Senhor vos dá. Amém. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Muitos, nos dias atuais, ainda questionam sobre nós pregarmos no Antigo Testamento. Mas quando nós meditamos as Escrituras, nós conseguimos ver, né, que Jesus, em todo o seu ministério, ele falava, né, com autoridade em cima do Velho Testamento. Falava ali dos profetas, dos patriarcas. E por que não lembrar também de Estevão, ali no capítulo 6, no livro de Atos dos Apóstolos, onde aquele homem com uma grande autoridade, ele citava textos do Antigo Testamento, começou lá do princípio, e falou com ousadia. E a palavra de Deus fala que ninguém pôde resistir à sabedoria de Estevão. E ali ele falando, né, citando o Velho Testamento. Então é válido. A palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, ela precisa ser obedecida. Nós precisamos, então, cumprir a palavra do Senhor. Não tem para onde fugir. Uma vez que nós deixamos de obedecer alguma coisa que está na Bíblia, seja no Gênesis, até no Apocalipse, nós estamos desobedecendo a palavra de Deus, e isso será ruim para as nossas vidas. Então, irmãos, igreja do Senhor, nós precisamos então entender que a igreja de Cristo, ela precisa de conhecimento. O conhecimento é algo muito importante nas nossas vidas. Aquele que conhece
ele tem uma facilidade de resolver os problemas, as coisas que surgem na sua vida, uma vez que ele conhece o que vier contra ele. Nós podemos citar aqui uma pessoa que ele conhece bem, uma máquina, vamos colocar aí um carro, por que não dizer um belo motorista, né? Então ele tem uma segurança, né, com aquele carro, com aquele veículo. Por quê? Porque ele conhece. Mas se nós pegarmos uma pessoa que nunca dirigiu, né, e colocar em um carro, por mais bom que seja aquele carro, ele não vai conseguir dominá-lo, não vai conseguir desenvolvê-lo. Então, logo, o conhecimento é muito importante na vida do cristão, na vida da igreja de Cristo. Mas só o conhecimento não basta. Muitas pessoas conhecem muito. Tem muitas pessoas por aí que ele conhece a palavra de Deus melhor do que muitos de nós, mas não dá crédito. Eles simplesmente não obedecem. Então, pode ter um certo conhecimento, mas nós percebemos que não vai ser o suficiente. É necessário que haja, então, o quê? Direção. As pessoas precisam ter conhecimento para saber realmente com o que está lidando, e também precisa de direção. Podemos também citar da mesma maneira um veículo. Um veículo, ele tem uma direção. Se você pegar um carro e ligar esse carro, e se a direção dele estiver travada, logo você não vai conseguir conduzir esse carro muito longe. Então precisa-se de direção também. Então, nós vemos aí que precisa-se de conhecimento e direção, para que as coisas realmente venham fluir no meio da igreja do povo de Deus. Mas é interessante que Deus nos dá o livre-arbítrio. Veja que interessante. Você tem o direito de escolher. Então você tem aí, o Senhor, Ele te dá tudo que você necessita, ou seja, tudo que nós precisamos para ir bem, está ao nosso alcance, porque Deus nos dá. Mas nós temos aí o direito, né, de escolher se queremos ou não. E para nós nos darmos bem, para sermos bem-sucedidos, nós precisamos escolher fazer a vontade de Deus. Precisamos escolher fazer a vontade de Deus. O que infelizmente, amada igreja do Senhor, nos últimos tempos, a igreja tem deixado muito a desejar. A igreja tem levado a vida no sentido de não fazer a vontade de Deus. E muitas das vezes declarando estar servindo e obedecendo a Deus, quando na verdade não está. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque isso é um engano. Se nós insistirmos numa coisa como essa, logo vamos perecer. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela afirma isso, que se o homem não andar conforme a sua vontade, ele vai perecer. Por mais que ele tenha uma boa intenção. Tem muitas pessoas que até
tem intenções boas, mas às vezes a intenção daquela pessoa não está batendo com a palavra de Deus. E tem que bater. Não importa se a sua visão é uma visão boa, não importa se você está vendo algo sobrenatural, se não estiver batendo com o que está com a palavra, é um engano. Nós precisamos compreender isso. É por isso que muitas das vezes fica tão difícil para nós seguirmos a Cristo, para nós obedecermos ao Evangelho. Por quê? Porque logo a palavra de Deus, ela tende a vir de confronto com as nossas vidas. Sempre. Ela sempre vem de confronto com as nossas vidas. Aí se torna realmente complicado. Porque o ser humano, quando alguma coisa começa a fazer com que ele se sinta preso, ele recua, ele volta, ele não quer prosseguir. Quando algo começa a lhe apertar, se o caminho está muito estreito, ele quer voltar para achar um caminho mais amplo, mais largo. Mas nós vemos pela palavra de Deus que não é assim, nem pode ser assim. Nós vemos no texto aqui, onde vemos claramente Deus falando ao povo através de Moisés, o seu servo. E esse texto da palavra de Deus nos mostra que se nós andarmos conforme a palavra de Deus, a bênção do Senhor, ela vai nos alcançar. Tudo vai acontecer da melhor maneira. E quando eu digo que tudo vai acontecer da melhor maneira, não é porque, às vezes vamos vir para os dias atuais, você quer um carro novo, Deus vai te dar um carro novo. Você quer uma casa, Deus vai te dar uma casa. Não é dessa forma. Vai acontecer da melhor maneira, porque você vai compreender que tem que ser feita é a vontade de Deus, independente de qualquer coisa. Mesmo que a sua vida, às vezes você esteja passando por algumas tribulações, algumas dificuldades, quando você obedece à palavra de Deus, você consegue compreender que você é uma pessoa feliz, que é uma pessoa vitoriosa. Porque nós estamos diante de uma palavra que está nos prometendo algo que não se pode comprar. Os irmãos percebem que nos dias atuais as pessoas, a maioria, estão na igreja focada neste mundo. É como se não existisse um céu, uma nova terra prometida pelo próprio Deus. As pessoas estão atrás de uma cura física, as pessoas estão atrás de recurso financeiro, e não estou dizendo que isso é proibido. Pelo contrário, tudo isso virá sobre as nossas vidas se nós obedecermos a palavra de Deus e entendermos realmente o seu propósito. Porque o propósito da palavra de Deus é exatamente levar o homem para a eternidade com o Senhor.
Esse é o propósito da palavra de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Essa é a promessa que nós temos. Promessa essa que quando nós conseguimos compreender a palavra de Deus, às vezes você ganha pouco e é mais feliz, mais realizado do que muitas pessoas que ganham muito. É simples, irmãos. É muito simples de nós entendermos esta palavra. Mas quando nós trazemos então para os dias atuais, nós vemos uma igreja que está procurando tantas outras coisas, mas não o reino de Deus. As nossas igrejas, elas têm uma liturgia. A maioria aqui talvez nem sabe disso. Um culto que tem um segmento. Infelizmente, muitos sabem, mas não obedecem. É preciso nós, então, começarmos a atentar para a palavra de Deus e começarmos a pôr em prática. Logo, se tem uma ordem, ela precisa ser cumprida. Ela precisa ser obedecida. Quantas vezes o dirigente se dá a oportunidade para alguém fazer uma determinada coisa e aquela pessoa faz outra. Isso acontece muito. Posso dizer, com autoridade, no nosso ministério. Não sei como está lá fora, os outros ministérios, mas no nosso isso acontece com bastante frequência. E pelo que eu entendo da palavra de Deus, isso se chama desobediência. Porque é tão simples de resolver coisas como essa. Nós temos aqui na igreja um pastor que tem dado oportunidades e tem falado, explicado, irmãos, se porventura quer fazer uma determinada coisa diferente do que foi lhe passado, peça uma oportunidade e não será negada. Mas ainda assim nós insistimos no erro, em fazer as coisas como não tem que ser. Talvez uma palavra dura, mas que é preciso. É preciso. Nós, como povo de Deus, nós precisamos ser o exemplo. As pessoas lá fora precisam olhar em nós e ver que somos diferentes. Somos pessoas transformadas por Deus. E hoje é tão interessante que as pessoas lá fora vêm na igreja e vocês podem até pensar que não, mas elas ficam de olho em cada um de nós. Elas olham o nosso comportamento, como nós procedemos, como nós agimos, se de fato nós estamos realmente obedecendo a palavra de Deus. Você pode observar que você vai lá fora, se você der um pequeno deslize, alguém já aponta o dedo. Mas
Você não é crente? E começa a sorrir, você não pode fazer isso. Como aquela pessoa soube disso, irmãos? Porque um dia ela veio à igreja, teve um ensinamento, provavelmente foi dito que não poderia fazer, e aquela pessoa viu, então alguém que faz parte de uma igreja fazendo o contrário do que foi ensinado. Então isso é muito perigoso. Até em relação a trazer as pessoas para a igreja, isso é fundamental, nós sermos obedientes à palavra de Deus. Nós obedecemos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós obedecemos a palavra para que ela possa fazer efeito diante das pessoas que estão à nossa volta. Irmãos, não passa pelo coração de cada um dos irmãos. Som. Glória a Deus. O quanto é lindo você ver alguém que outrora estava no mundo e por sua causa ele está na igreja louvando e glorificando o nome do Senhor. E isso pode acontecer conforme o testemunho de cada um de nós. Se nós darmos um bom testemunho, as pessoas serão alcançadas, porque assim diz a palavra de Deus. E se nós não acreditarmos nisso, nós vamos estar dizendo que a palavra de Deus é uma mentira. E a palavra de Deus é poder. Se houver obediência, nós vamos ver coisas sobrenaturais acontecer. Então é preciso nós tomarmos muito cuidado e obedecermos a palavra, obedecermos os ensinamentos do Senhor nosso Deus. Existem muitas pessoas por aí declarando que o Espírito Santo falou com ela. E ele fala, irmãos. Nós temos base na palavra que ele fala. Mas precisamos tomar muito cuidado. Porque quando o Espírito Santo fala, o sobrenatural acontece. Quando o Espírito Santo fala, é diferente. Você vai conseguir notar que o ambiente ele muda. Porque é o Espírito Santo. Mas isso não é uma regra. Mas nós temos visto o Espírito Santo falando mais com desordeiros do que com pessoas que têm uma vida de oração e uma vida com Deus. Infelizmente, isso tem acontecido. Pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, nenhum compromisso com a palavra,
E muitas das vezes estão declarando que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Quando nós conseguimos ver que muitas pessoas agem desta maneira, e pouco tempo depois está longe de Deus, não tem nenhum compromisso com a palavra. Muitos em bares, bebendo e praticando coisas horríveis. Então, é claro que o Espírito Santo, ele fala ao coração do homem. Mas fala ao coração do homem que se entrega completamente ao Senhor e procura obedecer aos seus preceitos, aos seus ensinamentos. O que nos leva a entender que quem não tem feito isso, não tem buscado a Deus de todo o seu coração, dificilmente o Espírito Santo vai falar através daquela pessoa. Essa é uma visão minha. Talvez algumas pessoas podem questionar, mas o nosso Deus é santo, santo, santo. E podemos dizer que muitas pessoas estão querendo rebaixar Deus, diminuir o Senhor, diminuir esta palavra. Isso é terrível, irmãos. Isso é uma coisa terrível. Nós temos que dar tanto crédito a esta palavra. Mas como, irmãos, nós temos que dar crédito a esta palavra? Nós temos que esquecer de nós completamente e observarmos esta palavra. Porque se nós fizermos isso, aí sim, nós seremos valorizados. Aí sim nós vamos ter um grande valor. Dar crédito à palavra daquele que tem todo o poder. As pessoas hoje em dia falam em Deus como se Deus fosse uma pessoa comum. Como se Deus fosse um homem, um ser limitado. Irmãos, quando nós falamos de Deus, nós temos realmente de pensar em um Deus soberano, um Deus capaz de todas as coisas, um Deus digno de louvor e de adoração, um Deus em que nós, o seu povo, precisamos reverenciá-lo, dar toda a honra e toda a glória a Ele. Um Deus que, independente do que estiver acontecendo nas nossas vidas, a sua vida está boa? Glória a Deus. A sua vida está ruim? Glória a Deus. Não importa o que está acontecendo nas nossas vidas. Sabe o que importa? É que o nome do Senhor seja glorificado, seja adorado. Isso é o que importa. E a igreja de Cristo precisa entender isso. Parece que estamos preocupados
conosco. E, na verdade, nós precisamos nos preocupar conosco, mas de uma maneira diferente. Dando toda a honra e toda a glória a Deus, porque é Ele que cuida de nós. É Ele que cuida de nós. Então, nós precisamos realmente dar honra, louvor e adoração para Deus. Porque se nós não fizermos isso, irmãos, com quem cuida de nós, com quem tem zelo por nós, nós vamos estar perdidos. Não é difícil de nós entendermos. Talvez muitas bênçãos não tenham chegado sobre as nossas vidas porque nós temos agido de uma maneira errada. De uma maneira diferente. Talvez está tão fácil de resolver. E nós estamos temando em continuar do mesmo jeito. Proceder do mesmo jeito. Talvez precisa só mudar uma página. Só virar a página. E nós temos colocado dificuldades grandes e continuamos perdendo, sendo derrotados por conta nossa mesmo, pelas nossas escolhas. O que eu disse lá no começo, é necessário o conhecimento, nós conhecermos. Mas nós precisamos também ter uma direção. Mas nós temos o direito, foi nos dado o direito de nós escolhermos. E se nós escolhermos Deus, aí sim, nós vamos ser um povo vitorioso. Aí sim as coisas vão fluir. Mas podemos ter o conhecimento que for. Se nós decidirmos ir o contrário à vontade de Deus, nós vamos sofrer as consequências, porque a palavra do Senhor é verdadeira. E aquele que não obedece à palavra de Deus, simplesmente vai perecer. O texto aqui no versículo 17, e a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus. Irmãos, como é pesado isso, né? Imagina Deus fechando os céus para nós. E isso só depende das nossas escolhas. Eu sempre, quando tenho a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, eu gosto muito de dizer que hoje já não depende mais de Cristo. Porque se nós falarmos que depende de Cristo, nós vamos estar dizendo que o sacrifício de Cristo, né, não foi suficiente. Hoje depende de nós. Depende da nossa decisão. Jesus já venceu. O que Jesus tinha que fazer, ele já fez. Como Filho de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, ele já fez. Agora cabe a mim, a você, a todos nós, tomarmos a decisão por Cristo. Então, logo para ir para o céu, para ir para a eternidade,
está dependendo de mim, de você, da sua escolha. Porque o que Cristo tinha que fazer, Ele fez. Não que Ele não está conosco. Porque Ele sempre esteve e sempre estará conosco. Então, aquele que realmente quer, a palavra de Deus está dando base. Se você quer, você vai. Você tem o direito de escolher. Mas não posso deixar também de dizer que esse querer é algo muito profundo, irmãos. Tem muitas pessoas levantando a mão e dizendo que quer, eu aceito a Cristo, Jesus é meu Salvador, eu amo o Senhor, mas quando nós vemos as atitudes no dia a dia, não condiz com o que essas pessoas falam. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Não é simplesmente dizer, mas nós precisamos ter uma direção. Porque se nós não tivermos essa direção, não vamos chegar lá. Mais uma vez, volto a dizer o que falei aqui no começo. Se você está em um carro e trava a direção daquele carro, você não vai chegar, né, no lugar previsto. Então a palavra de Deus, ela é algo assim que muda a pessoa, mas desde que a pessoa queira. Você tem que abraçar esta palavra. Você tem que ter a palavra de Deus como algo tremendo, algo sobrenatural. A palavra está dizendo, faça assim. Ah, se eu fazer assim, não vai ser tão bom para mim, vai vir, né? Vai me apertar. Mas faça assim, porque é assim que tem que ser. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser obedecida. Irmãos, servir a Deus é para pessoas fortes. Servir a Deus é para pessoas fortes. Porque quando vem uma palavra como essa, que às vezes começa a apertar, né? Se você não for uma pessoa forte, você sai, não aceita e vai querer seguir o seu próprio caminho, fazer a sua própria vontade. Então, para você servir a Deus, você realmente tem que ser uma pessoa forte. E pode ter certeza que Deus, Ele nos dá força. Porque Ele é a nossa força. O Senhor é a nossa força. É difícil andar na presença dEle? É difícil andar na presença dEle. Se fosse fácil, irmãos, essa igreja aqui não estava cabendo de pessoas. Mas quando se trata de ouvir a palavra de Deus, de adorar o Senhor, irmão, é complicado. É somente para os fortes. É somente para aqueles que realmente sabem o que quer. É somente para aqueles que já tomaram a decisão de servir a Cristo, custe o que custar. Ainda que isso, às vezes, custe a sua própria vida. E você acha que pessoas fracas vão agir assim? Pessoas que não têm nenhum compromisso? Elas simplesmente vão embora. Não quer saber.
de palavra, não quer saber de nada. Mas pessoas fortes dão crédito à palavra de Deus e querem servir a Deus. Pessoas fortes querem estar na presença de Deus, mesmo que isso custe muito caro. Elas não vão desistir, porque sabem o que querem. É preciso entendermos que tem uma cidade santa, preparada para todos nós. E essa cidade, ela tem uma porta. Ela tem uma porta. E você, eu, nós precisamos entrar por essa porta. E nós só podemos entrar por essa porta se o proprietário, se o dono permitir. Então, irmãos, nós temos que ir com ele. Nós temos que ir com o Senhor, porque ele tem a chave para abrir essa porta. Eu não tenho dúvida que talvez a maioria das pessoas aqui já tiveram essa sensação de ir em algum lugar e você precisa entrar em um determinado estabelecimento e está fechado. Você precisa entrar, mas tem alguém que tem a chave. E você está esperando, né? Espera aquela pessoa, fulano de tal tem a chave. Ele está chegando aí. Ele está vindo aí, vai abrir e nós vamos entrar. E aqui é a mesma coisa. Nós precisamos acompanhar o dono, o proprietário daquela cidade. Se nós formos com ele, ele tem a chave. Ele vai permitir que nós entremos. Então você já sabe o que precisa fazer. O que precisa fazer, nós já sabemos. E a palavra de Deus vai dizer, lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 17, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. Nós sabemos, irmãos, então, o que precisamos fazer. Não vamos pecar. Vamos entrar na cidade. Vamos acompanhar o Senhor. Vamos estar na sua presença. Nós já sabemos. Nós já sabemos o que precisa ser feito. Se tem que haver alguma mudança, que mude. Que possamos pensar assim. Importa que a palavra de Deus seja cumprida. Importa obedecer a palavra de Deus. Quando Estevão, no seu discurso, ele foi ali até o fim, ele sabia o que queria. O fim dele foi, algo doloroso. Mas aquele homem glorificou a Deus, porque ele sabia o que queria. Eu não tenho dúvida, irmãos, que mesmo que venha dificuldade sobre as nossas vidas, mesmo que venha tribulações, perseguições, se nós estamos sabendo em quem nós temos crido,
tudo está perfeito. É só alegria, só felicidade. Nós vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor, assim como Estevão fez, trazendo boas novas para aquele povo, falando da grandeza de Deus, da importância do arrependimento para ir para o céu. E aquele povo tira a vida de Estevão, o apedrejando. Ainda assim, Estevão glorifica e exalta o nome do Senhor. E nós, povo de Deus, possamos estar pensando seriamente nisso. Talvez muitas coisas tenham afetado a sua vida, muitas dificuldades você tem sofrido, tem passado, mas nada se compara ao final, que é a eternidade com o Senhor. Eu gosto sempre de pensar assim: o final, a eternidade com o Senhor. Isso aí vai fazer com que, por mais que venha dificuldades sobre as nossas vidas, nós vamos prosseguir, vamos seguir em frente, porque, irmãos, compensa sim. É algo tremendo demais quando nós começamos a imaginar sobre os céus, sobre a eternidade com o Senhor. Nós entendemos então que nada pode nos parar. Nada pode nos parar. Porque aconteça o que acontecer. E eu quero encerrar esta palavra dizendo: vai valer a pena. Vai valer a pena. Amém? Então é esta, a palavra que eu trago nesta noite para a amada igreja. Que Deus possa estar abençoando as nossas vidas em nome de Jesus. E as palmas louvam o Senhor.